Sou Enéia, sou da paróquia São José de Anchieta, de Serra, no Espírito Santo. Faço parte da terceira ordem de nossa família religiosa do Verbo encarnado. Bom, como falar de devoção em meio a este turbilhão de vozes, apelos e ataques? Como falar de devoção em meio a uma mentalidade fortemente humanizada e que a prática de devoção eram coisas de nossos avós? Engana-se quem pensa assim. E é o que nos mostra a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, de modo especial, esta promessa. Antes de tudo, precisamos entender as práticas de devoção como ponto de apoio para perseverar na vida da graça e para a salvação. Do contrário, não seriam reconhecidas, purificadas e recomendadas pela Igreja. Não quer dizer que os meios ordinários da graça, que são os sacramentos, não sejam suficientes, mas podemos dizer que as devoções são algo a mais da generosidade de Deus a nosso favor. O que sobressai numa devoção como a do Sagrado Coração de Jesus, é a superabundância da graça. De mais a mais, as devoções católicas, aquelas assumidas e incentivadas pela Igreja, finalizam-se sempre na vida sacramental. E se não for assim, são falsas. Hoje vamos ouvir um pouco sobre a quinta promessa. Sereis o seu refúgio na vida e principalmente na morte. E o que significa refúgio? Bom, nesta promessa, Jesus se define como refúgio para todos nós. Refúgio pode ser definido por aquilo que se serve de amparo, de proteção, recinto resguardado e sólido contra o perigo. Nesta quinta promessa, o Senhor nos diz que devemos buscar refúgio no seu coração, pois o seu coração foi aberto por uma lança no alto da cruz, para todos aqueles que buscam refúgio seguro. Assim sabemos que o coração de Cristo continua aberto para todos que necessitam encontrar para sentir acolhido pela bondade, misericórdia e pelo amor que vem de Deus. Por isso, o Sagrado Coração de Jesus, diante dessa promessa, definitivamente nos dá a entender que, apesar das aflições, cansaço, desilusões, doença, com quantos mais variados problemas a vida parece ser pesado, encontraremos refúgio em seu Sagrado Coração. Porém, é preciso confiar e dizer ao Sagrado Coração de Jesus que precisamos de um ombro amigo, um pastor, para que Deus de ternura nos dê a oportunidade de refugiar-se no seu Sagrado Coração. Para entendermos melhor sobre esta quinta promessa, vamos dividir em duas partes: refúgio na vida e na morte. Então, o que significa este refúgio durante a vida? Qual a sua necessidade? Precisamos de refúgio durante toda a nossa vida, porque temos muitos inimigos e trazemos todos dentro de nós e que estão fortalecidos fora de nós, que é a carne, o mundo e o demônio com toda a sua artilharia pesada dos pecados capitais. Por exemplo, a concupiscência da carne tem um poder nefasto que, se não vicia a nossa natureza,
a debilita totalmente. Os desejos da carne se opõem aos do espírito, e estes ao da carne. O ambiente desagradável do mundo impregna tudo e nos intoxica. De Santo Agostinho, que o mundo nos combate e vence de 3 maneiras. São elas: a primeira, por erro, porque nos enganamos. A segunda, os temores, porque nos assustamos. E a terceira são os amores, porque nos deixamos enamorar-se. Oferece seduções muito atraentes, espetáculos, leituras, novelas, cinemas, televisões de toda sorte e de todas as cores. Santo Agostinho também nos diz que São João, com uma palavra adequada, salienta que a lança abriu o lado de Jesus, não diz feriu. Isso para expressar que se nos abria uma porta para entrarmos no refúgio divino de seu coração. Ao constatarmos que o nosso pobre coração sofre de fraquezas, distúrbios, de enfermidades, percebemos o quão importante nos é a devoção ao coração de Jesus, que é forte, sereno e saudável. Constatamos também que é esse o coração que precisamos bater em nosso peito. Jesus viveu em perfeição o amor a Deus e ao homem. A Deus ele ama, obedecendo até a morte e morte de cruz. Ao próximo, isto é, a cada um de nós, pobres, miseráveis, pecadores, ele entrega a sua vida, derramando o seu precioso sangue. Assim sendo, o coração de Jesus é refúgio nesta vida, porque nele podemos realizar nossa mais alta vocação, que é o amor a Deus, e amando a Deus, podemos amar o próximo verdadeiramente. A morte, na expressão de Santo Agostinho, é a mais terrível de todas as coisas terríveis. Ela é o ápice da vida. E neste último instante da vida, quando mais necessitamos dele, o coração de Jesus será nosso refúgio. Refúgio que, como já dissemos, é o recinto resguardado e sólido contra o perigo, e é seguro para aumentar a nossa confiança em Deus. Santa Margarida, escrevendo a uma religiosa, lhe assegura que o coração de Jesus será asilo na hora da morte e lhe diz: convém que nossa vida seja uma contínua preparação para a morte e que, enquanto tivermos tempo, façamos todo o bem que pudermos. Sendo assim, o refúgio seguro significa que uma tal devoção enche a alma de confiança, sobretudo naquele momento derradeiro em que compareceremos diante de Deus para sermos julgados. São João da Cruz dizia que no fim da vida seremos julgados pelo amor. Então, se o coração de Jesus tomou lugar em nosso peito através da devoção que lhe nutrimos, o que temos a temer? E como é importante a confiança em Deus na hora da morte, para não se perder a serenidade no momento em que mais profundos e obscuros, escondidos de nossa consciência, serão trazidos para fora e postos na balança da justiça divina. Seria como se, pensando no momento de nossa morte, como ao fim do dia, colocássemos nossa cabeça no travesseiro, pronunciássemos a nós mesmos: fui um pecador miserável, mas procurei com toda a força ser fiel
ao coração de Jesus. Agora eu estou em tuas mãos. E por fim, esta devoção nos dá a graça do conhecimento da misericórdia de Deus, na qual, na hora da morte, nos lançamos sem hesitar um só momento, porque tudo em nós foi sendo transpassado pelo coração de Jesus. E de fato, há inúmeros testemunhos. A hora da morte é o momento em que se percebe o cumprimento sensível desta promessa. Nosso Senhor, que não deixa de enviar aos seus devotos, foi fiel e fervoroso o sacerdote com o último socorro da graça, isto é, com os sacramentos. Imensurável é o bem que se faz às almas quando se difunde as devoções genuinamente católicas, e sobretudo esta devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor. Grande é o mal que se faz às almas quando se esvazia ou se lhes tira a inocência da devoção, principalmente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é um tesouro de graça nesta vida e principalmente na outra. Excelente meio de viver os 2 mandamentos da caridade e de toda a lei divina. Podemos observar que o coração de Jesus promete ser refúgio seguro para aqueles que lhe dedicam terna e constante devoção, não só na hora da morte, mas também durante a vida. E para seguirmos meditando, concluo. Na hora mais triste de minha vida, quando todos me deixarem, Jesus meu, e a alma estiver por pena cercada, que eu possa repetir até a morte: Sagrado Coração de Jesus, em vós confio, porque creio no vosso amor para comigo. Coração